Óleos. A gente vai falar agora sobre óleos, mas antes eu quero fazer uma pequena correção, que em algum vídeo anterior eu falei alguma coisa sobre a Monja Coin, só que no dia eu não tinha certeza se era Coin ou Coin. E agora eu descobri que é Coin, tá bom? Tá, então o versículo de hoje, ou melhor, o tema de hoje é óleos, ok? Então, tem alguns versículos que eu separei que falam sobre óleos. Veja bem. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Está em Salmo 32, 8. Veja bem. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Quer dizer, Deus sempre vai dirigir você, porque Ele está mais alto e Ele enxerga melhor. Aí eu me lembro que eu trabalhei num certo local que tinha reuniões, né? O pavilhão, a nave, cabe o quê? 6.000 pessoas aproximadamente. E aí eu lembro que eu ficava numa câmera, né? Num mezanino, né? E aí alguns seguranças lá, né, para vigiar de cima. Inclusive acabavam atrapalhando porque eles andavam e balançavam, né? A câmera era aquela lente quase 1000. E aí eu observei uma coisa, como tinha muita gente, né? E os seguranças que estavam embaixo, eles não conseguiam ver as pessoas, principalmente porque elas estavam de pé, né? Então não conseguiria ver alguém que entrava para roubar de repente. E aí ficava um segurança, né, com radinho, com comunicação em cima, onde eu estava, e ia guiando o outro que estava lá embaixo. O outro que estava lá embaixo, ele não conseguia visualizar, tipo, quando entrava alguém com segundas intenções, digamos assim. Só que aquele que estava no alto, ele ia guiando, ó, fulano, a pessoa tá com a roupa desse jeito, tá com boné, sem boné, entrou nesse corredor, no outro. Então, quer dizer, como a pessoa, esse outro segurança, estava mais alto, ele conseguia guiar o outro que não estava vendo. E talvez seja esse versículo, ou se enquadraria nisso que eu acabei de ler, né? Deus vai te guiar com os olhos dele, que ele vê tudo. Você não sabe para onde está indo, ele vê. O outro é o seguinte: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Salmos 33, 18. Achei interessante como está no final escrito o seguinte: sobre os que esperam na sua misericórdia. Muita gente fica pedindo justiça. E eu penso que é mais inteligente, ao invés da pessoa pedir justiça, pedir misericórdia. Por quê? Tem gente que acha que, porque ela acha que está certa, então ela vai pedir justiça, a justiça de Deus. Só que Deus não é partidário, né? Se você pedir justiça, Ele vai fazer justiça. Só que, de repente, você também está errado. Deixa eu tentar explicar melhor. A Bíblia fala o seguinte, que à frente de Deus vai a sua justiça. Para você entender melhor, eu observei 4 episódios, né? 4 durante a vida, né? Um foi quando a Dilma Rousseff, né, ex-presidente, né? Ou presidenta, como alguns dizem, assumiu. Então era um feriado, né? E ia o pessoal policial nas motos, né, que são várias, bem à frente, né? Para limpar tudo, para o carro não parar. Ia à frente e limpando tudo para passar. Outra vez foi quando um papa veio ao Brasil, a mesma coisa. E os batedores, no caso, né? Esses policiais de moto, os batedores iam bem à frente para o carro não parar. Outra vez foi quando que eu observei. Uma foi na Marginal, né? E outra vez foi na 23 de maio. Na outra, acho que foi na Rio Branco, alguma coisa assim. A outra vez foi quando Barack Obama veio ao Brasil.
a mesma coisa. E quando a seleção, né, quando o jogo foi aqui no Brasil, ia o ônibus com os jogadores e os batedores bem à frente, para limpar, para não parar. E assim é a justiça de Deus. Então a Bíblia diz o quê? Que à frente de Deus vai a sua justiça. Então quando você pedir misericórdia, você tem que estar bem ciente, porque Deus não vai te livrar ou ser do seu lado. Ele vai vir fazendo justiça. Quando você pedir, aliás, desculpa, não misericórdia. Quando você pedir justiça, né? À frente de Deus vai a sua justiça. Então ele vai limpando tudo que está errado pela frente. E de repente você está errado e está pedindo justiça. Tá bom? Vamos ver outro. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossos olhos. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Então é um conselho que Deus está dando, né? Para a pessoa se purificar e cessar de fazer o mal. Agora tem outro aqui, ó. Assim eu me engrandecerei e me santificarei e me farei conhecer aos olhos de muitas nações. E saberão que eu, o Senhor, e saberão que eu sou o Senhor. De novo. Assim me engrandecerei e me santificarei. E me farei conhecer aos olhos de muitas nações. E saberão que eu sou o Senhor. Está em Ezequiel 38, 23. Depois vem Apocalipse 7, 17. Né? Acho que muita gente conhece isso, que é uma promessa, né? E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então seria uma promessa para, de repente, a pessoa que está triste, chorando, angustiada, Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Mais um. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos atentos ao seu clamor. Está no Salmo 34, 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos atentos ao seu clamor. O que me chama a atenção, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos atentos ao seu clamor. Quem tem filho principalmente vai entender, né? Às vezes você tem criança pequena, né? Recém-nascida ou não, e você deixa a criança num berço, em outro cômodo às vezes. Somente mulher, né? E vai fazer um monte de coisa, vai arrumar a casa, preparar comida, só que os ouvidos dela estão atentos. Qualquer gemidinho, qualquer chorinho que a criança dá, ou ela imagina que deu, às vezes nem chorou, ela já sai correndo. E assim é Deus. Qualquer clamor, ele ouve você. Então ele está sempre atento, ele está fazendo, digamos assim, né? Outras coisas, mas qualquer chorinho seu, uma oração que você faz, ele corre para te acudir, tá? Outro. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Está no Salmo 19, 8. O que me chamou a atenção? O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Alumiar os olhos. Tem pessoas que têm os olhos, talvez com uma membrana, no caso, espiritualmente falando. Vamos dizer assim, fisicamente. Pessoa que tem catarata, alguma coisa assim, e ela não consegue enxergar direito. É como se fosse uma membrana nos olhos dela. Espiritualmente falando, tem pessoas que não conseguem enxergar direito. E Deus promete, né, através do mandamento dele, alumiar ou iluminar os olhos. Então tem gente, talvez você conheça, que tudo que faz dá errado, porque ela toma decisão errada. Ela não consegue enxergar, né, a situação. E ela acha que está certa e sempre fazendo coisas erradas. E depois ela fica culpando os outros, né, pelos erros dela. Aí eu lembrei de uma frase de um filósofo, né, o Sartre. Diz o seguinte, né? O homem é escravo de sua liberdade. Por isso, o homem está condenado a viver eternamente livre. Ele falou isso querendo dizer o seguinte: cada um colhe o que planta, né? A sua vida
é resultado de suas escolhas. E tem gente que só faz escolhas erradas. Só que Deus promete, né, alumiar ou iluminar seus olhos. Olha esse outro versículo. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Está no Salmo 121, no versículo 1 e 2. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. É aquela pessoa que eleva os olhos porque ela está mais baixa, né? E olha para cima, que são os montes, que poderíamos traduzir, né, pelos problemas, pelos muitos problemas. E aí a pessoa pergunta, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ou seja, o meu socorro vem daquele que criou tudo. Só que, infelizmente, as pessoas, ao invés de olhar para Deus, para o alto, ela fica olhando para os problemas. Por exemplo, você caiu num poço. Você caiu num poço, como muitas pessoas falam, minha vida está no fundo do poço. Tem outras pessoas que está pior ainda. Não está no fundo do poço, está no fundo da fossa. E se você não está no fundo do poço, você vai olhar para onde? Para baixo? É terra. Para o lado? Terra. Tem que olhar para onde? Para cima. Né? Que de lá é que vem o socorro. Só que as pessoas ficam com problemas e ficam olhando de volta, preocupada, reclamando, né? Não saiu disso. É só olhar para cima. Vamos ver mais um. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Está no Salmo 146, 8. E agora o último. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. É quase igual que eu falei anteriormente, né? O exemplo da criancinha lá. A mãe tá com seus muitos afazeres, só que qualquer gemido, qualquer choro que a criança dá, ou ela acha que dá, ela sai correndo, tá bom? E se você gostou dessa matéria, faz o seguinte, ó. Clica aí na setinha, compartilha. Aliás, eu ia esquecendo de falar. Todos esses vídeos, essas matérias, é baseado no meu blog, que é saber.blog.br. Isso para quem gosta de ler, tá bom? Então você pode acessar lá, compartilha e dar seu like, ok? Até a próxima.